Pessoal, boa noite. Vocês estão me escutando aí? Por favor, digitar aí no chat, por favor. Beleza. Então, é o seguinte, eu vou comentar aqui sobre a lista avaliativa. Depois vou dar alguns avisos aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário aí, pode fazer. Ao longo do período que eu estiver apresentando aqui a resolução, pode mandar no chat que eu estou vendo, né? E aí, a primeira coisa que na verdade eu queria comentar aqui é que depois que eu fui ver, é que essa lista avaliativa, na verdade, o número 2 dela, ele é o conteúdo do bloco 2, né? Então, assim, na verdade, o exercício 2 aí dessa lista avaliativa, ele é da segunda lista avaliativa, né? Então, o exercício 2 dessa lista que vocês fizeram aí, então até na hora de corrigir a gente vai desconsiderar, né, o exercício 2. Eu peço desculpa aí que se foi uma confusão que eu fiz. Na verdade, é porque eu enviava uma lista, né, para o bloco 1 e bloco 2. Né? Então, essa primeira lista, que está aí como primeira lista avaliativa, ela é conteúdo do bloco 1 e do bloco 2. Então, na verdade, o exercício 1 e o 3 que são desse bloco 1. Né? Então, eu vou corrigir só o exercício 1 e o 3. O exercício 2, eu vou dar um tempo para vocês me entregarem como segunda lista avaliativa. Aí depois eu explico melhor isso aí. Então, dessa primeira lista avaliativa, eu vou corrigir aqui agora o exercício 1 e o 3. O exercício 2 eu vou desconsiderar o exercício 2. Quem fez não tem problema não. Pode até reenviar depois na segunda lista avaliativa, porque a segunda lista avaliativa é o exercício 2 aí. Então, é só por uma questão de divisão de conteúdos aí. Então, na verdade, esses três exercícios que estão nessa primeira lista avaliativa, eles compõem a primeira e segunda lista avaliativa. Então, agora eu vou corrigir só o primeiro e o terceiro exercício. O segundo exercício, depois eu vou comentar lá sobre o bloco 2 do Moodle, que já está disponível, né? Então, o segundo exercício, vocês vão ter que me entregar, depois eu vou conferir direitinho, mas eu acho que até dia 8 de maio, alguma coisa assim, depois no final eu vou falar aí. Então, vou dar andamento aqui, ó. Então, o primeiro exercício aí, né? Esse sim é do conteúdo do primeiro bloco. É só mostrar que essas equações são soluções, né, da outra aí. Ó. Mostre que, aqui já está afirmando, ó, mostre que essa equação é solução dessa equação. Né? Então, mostrar que uma é solução da outra. Então, ficar atento só à questão das derivadas aí. Porque como eu quero verificar que essa equação é solução dessa aqui, nessa equação aqui aparece a primeira derivada de y e a segunda derivada de y. Então, como eu já tenho y, então eu tenho que calcular a sua primeira derivada e a sua segunda derivada. Então, a derivada da constante é zero. Então, esse C1 e C2 são constantes, né? A derivada de 2x é 2. A derivada de c ao quadrado, ó, de C2x ao quadrado, lendo aqui C2 como constante. Então, repete a constante e deriva o x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado, 2x. Né? Então, como vocês viram aí, né, e vão ver ao longo dessa disciplina, na disciplina de introdução às equações diferenciais ordinárias, derivar e integrar vai ser uma prática comum aí. Né? Então, vocês têm que saber as regras de derivada de integral nessa disciplina aí. Então, a gente já tem a primeira derivada, que é isso aqui. Então, derivada da constante é zero, derivada de 2x é 2, derivada de x ao quadrado é 2x, e isso aqui que é uma constante que está multiplicando, repete. Então, essa é a primeira derivada que eu vou colocar no lugar disso aqui. Ó. Então, só tirei o zero, ficou assim. Calcula a segunda derivada. Derivada de 2 é zero, porque a derivada da constante é sempre zero. Derivada de 2x é 2. Como essa constante está multiplicando, eu repito ela. Então, derivada de 2x é 2. Constante que está multiplicando, repete ela. E aí eu vou substituir, então, isso aqui nessa equação aqui. Então, no lugar da segunda derivada de y, eu vou colocar o 2c2. Então, aqui. E no lugar da primeira derivada de y, eu vou colocar isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Né?
Então, substituindo esse cara por esse, tá aqui. Esse cara por esse, tá aqui. Só tomar cuidado com esse sinal aqui, que é um sinal que está externo à fração, né? Aqui eu vou tirar o mínimo, que é o x. Então, é só multiplicar isso aqui por x, né? Então, x dividido por 1 dá x, vezes isso aqui dá isso. X dividido por x dá 1, vezes isso aqui. Aí, ó, quando a gente for fazer aqui o mínimo múltiplo comum, esse menos fica aqui. E todo esse numerador eu coloquei dentro do parênteses por uma questão, né, de respeitar aí a regra, né, do mínimo múltiplo comum para as frações aí. E aqui a mesma coisa, x dividido por x dá 1, vezes 2 dá 2. Né? Então, a única coisa que eu fiz daqui para cá foi tirar o mínimo múltiplo comum. Né? Então, esse x está dividindo, passa para cá multiplicando. Né? Você pode fazer isso. E aqui, ó, menos com 2, menos com esse cara aqui, ó, dá menos 2x, C2. 2xc2 menos 2xc2 cancela. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Né? Então, vai dar 0 sobre x igual a 0 aí. Né? Então, era uma coisa simples de fazer. Então, mostrar que é solução da equação. Né? Você não pode chegar aqui no final e falar assim, ah, não é solução da equação. O exercício já está falando, mostre que é solução. Né? Então, não está dando alternativa, não. É para você fazer uma conta e verificar esse resultado que está sendo proposto aí. Então, por exemplo, lá na prova, com certeza vai ter um exercício, né, onde eu vou dar uma equação e para você verificar ou mostrar que ela é solução de uma outra equação, como esse exercício 1 aí. Né? Então, vai ter um exercício com certeza desse aí na prova. Né? Depois eu vou até falar aí que saiu o calendário de prova. Eu comento aí sobre isso depois. Alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Tranquilo, essas derivadas aqui, né? É lógico que depois lá a gente evita colocar esse C e esse C para falar de constante, porque senão acaba confundindo, né? Mas esse C1 e esse C2 são números, como 3, 4, 5, como o próprio 2 que está aqui. Né? Então, assim, na prova eu vou evitar colocar isso aqui, né? Porque isso aqui às vezes acaba confundindo um pouco aí. Né? O segundo, a letra B, é essa aqui, é bem parecida também, para mostrar que isso aqui é a solução dessa equação. Então, aqui aparece o y, que é isso aqui, o y', que é a derivada disso aqui, e o y duas linhas, né? Então, eu vou calcular a primeira derivada. Então, lembrando que esse C1 aqui é constante, né? Então, a gente repete a constante que está multiplicando e deriva isso aqui, ó. Então, a derivada da função exponencial aqui, ó, repete ela e deriva isso aqui que está em cima. Derivada de menos 2t, eu coloco aqui. Eu coloquei o símbolo de derivada para depois derivar, mas você já pode fazer a derivada direto. Lembrando que a derivada de menos 2t em relação a t dá menos 2. Né? Aqui é a mesma coisa, repete o C2, que é a constante que está multiplicando. Derivada de e elevado a 3t, ó, repete ele e deriva o que está aqui em cima. Né? Aí você já poderia ter feito direto, lembrando que derivada de menos 2t dá menos 2, eu coloquei ele aqui na frente, isso aqui eu repeti. Derivada de 3t é 3, está aqui. Né? Isso aqui eu repeti. Então, essa é a primeira derivada. Como precisa da segunda derivada, eu vou fazer ela aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa. Né? Quando for derivar, ó, menos 2c1 é constante, então menos 2c1 repete. E a derivada de e elevado a menos 2t, ó, repete ele e deriva o que está aqui em cima. Está aqui. Ó. 3 vezes c2 constante, repete. Derivada de e elevado a 3t, repete ele. Pega aqui o expoente, deriva na frente. Derivada de 3t, faz aqui na frente. Eu deixei indicado a derivada, mas você poderia ter colocado a derivada direta. Derivada de menos 2t é menos 2, vezes esse menos 2 aqui vai ficar 4. Né? Derivada de 3t é 3, vezes esse 3 aqui vai ficar 9. Ó. Então, aqui eu fiz as derivadas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa equação aqui, né? Tá aqui, ó. E vou trocar o y por isso aqui. Vou trocar o y' por isso aqui. E vou trocar o y duas linhas por isso aqui. Só tomar cuidado com a questão do sinal. Ó. Y duas linhas, está aqui. Ó. Menos, está aqui o menos. O y' eu coloquei dentro do parênteses porque tem mais de um termo. Ó. Menos, está aqui o menos, 6 e aqui o y. Aí faz a multiplicação. Né? Aqui, ó, menos com menos dá mais. Menos com mais deu menos. Menos 6 vezes esse cara aqui ó, deu isso aqui. Menos 6 vezes esse cara aqui deu isso aqui. Né? Aqui, ó, C1. Vou colocar o C1 elevado a menos 2t em evidência. Aí aqui eu tenho 4 mais 2 menos 6. Né?
Aqui eu vou colocar agora o C2 elevado a 3 em evidência. Aqui eu tenho 9 menos 3 e o menos 6. Né? 6 menos 6 é 0. Aqui 9 menos 9 é 0. Então 0 vezes isso aqui, 0 vezes isso aqui vai dar 0, que é justamente o que a gente tinha como solução lá no início. Ó. Né? Então, 0 igual a 0, a gente chegou na solução aí para essa segunda, segundo exercício aí. Alguma pergunta sobre esse aqui, gente? Não, né? Então, como eu disse, na prova vai ter um exercício, né, desse aqui de a gente achar a solução. O que dá um pouco mais de trabalho é esse terceiro aqui, porque aqui a gente tem que trabalhar, né, com a derivada de uma função implícita. Né? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho y ao quadrado menos 4x igual a 0. E aqui tem a derivada do y. Né? Então, aqui tem a derivada do y. Né? Aqui, ó, aqui não aparece y, aqui aparece y ao quadrado. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente pode trabalhar com a ideia de uma função composta. E aqui é importante a gente saber que o y é uma função de x. Então, quando eu tenho esse y ao quadrado aqui, né, para derivar esse y ao quadrado, eu tenho que pensar o seguinte, ó. O que é o y ao quadrado? É imaginar que no lugar desse y aqui existe uma função de x, que eu não sei quem é, mas é uma função de x. É o 3x mais 1, é o 5x ao quadrado menos 7x mais 2, não sei. É uma função de x. Então, quando eu vou derivar isso aqui, eu tenho que fazer a regra da cadeia, né? Então, eu desço esse 2 para cá, multiplicando, né? Então, tá aqui o 2, subtrai 1 aqui em cima, né? Agora, aqui, ó, essa parte de dentro deriva na frente. Como eu não conheço y, derivada de y vai ser y'. Então, isso aqui é uma derivada pela regra da cadeia, pensando que o y é uma função de x. Então, y ao quadrado. Imaginar que no lugar desse y aqui existe uma expressão inteira lá. Então, eu derivo a parte de fora, desce o 2 multiplicando, subtrai 1 aqui, 2 menos 1 vai dar 1, sem mexer na parte de dentro. A parte de dentro eu derivo na frente. Então, aqui a gente tem que fazer essa questão da derivada pela regra da cadeia aí. Alguém está falando aí sobre não ter colocado em evidência? Não precisa colocar em evidência, só somar os valores lá que vai dar 0 igual a 0 do mesmo jeito, não tem problema não. Então, a derivada de y ao quadrado vai ser isso aqui, ó. Aqui, ó, 2 menos 1 é 1, então vai ficar 2y, y'. Então, essa é a derivada do y ao quadrado. Então, a diferença desse aqui para o exercício anterior é porque aqui eu não tenho o y igual a alguma coisa. Aqui eu tenho y ao quadrado menos 4x igual a 0. E aí, se você for isolar o y aqui, você vai ter um problema, é que você vai gerar a ideia do mais ou menos raiz de 4x. Você não vai conseguir sair muito do lugar, né, para desenvolver a questão da derivada. Dá para fazer também, uma vez que aqui a gente tem a derivada ao quadrado, né? Mas eu quis fazer aqui usando a ideia de derivada pela regra da cadeia. Então, olha só, quem é y'? Então, eu vou descobrir. Então, para derivar essa expressão aqui, primeiro eu estou derivando o y ao quadrado. Então, tá aqui, ó, y ao quadrado, lembrando que y é função de x. Então, a gente tem aqui uma função, né, composta. Então, desce o 2, subtrai 1 lá em cima e derivo a parte de dentro na frente. Então, na hora que eu for derivar a minha expressão, como que vai ficar? Derivada de y ao quadrado, 2y, y'. Então, no lugar do y ao quadrado vai ser isso aqui, ó. Menos 4x. Derivada de menos 4x é menos 4. Né? Pode ser raiz de 4x, não tem problema não. Igual a 0. Então, a gente tem isso aqui. Né? Passei o menos 4 para cá, ficou 4. O y', passei o 2y para cá, ficou assim. Então, o y' é igual a 4 sobre 2y. Né? Aqui, ó, né? Vou substituir. Aqui simplifiquei, né? Aqui eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou substituir o y' por isso aqui, ó, 2 sobre y. Então, substituindo por 2 sobre y aqui, aqui vai ficar 2 ao quadrado é 4, né? Tá aqui o 4, o x está aqui, y ao quadrado está aqui, ó, menos 1, né? Agora, qual é o valor de y? Aqui nem precisava usar o valor de y, não. Ó. Aqui eu poderia simplesmente trabalhar com a ideia seguinte, ó, y ao quadrado menos 4x igual a 0. Passando esse 4x para cá, eu tenho que y ao quadrado é igual a 4x. Então, eu posso trocar esse y ao quadrado por 4x. Trocando esse y ao quadrado por 4x, não precisa nem considerar isso aqui, não. Eu já ia chegar aqui, ó. Nem isso aqui, ó. Não precisa nem considerar essa parte aqui, ó. Daqui, eu posso pular direto para cá, ó.
4x sobre y² menos 1 igual a 0. Quem é y²? Aqui, ó. Se eu pegar aqui e isolar o y², vai ficar y² igual a 4x. Ou seja, eu posso trocar esse y² por 4x. 4x cancela com 4x, vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Certo? O problema de fazer, Karina, isolando o y, é isso aqui, ó. Quando você isola y é igual a mais ou menos raiz de 4x. Quer dizer que quando você for fazer a derivada, você tem que considerar que a derivada de y é igual, né? Aí tem que fazer a derivada tanto com valor positivo quanto com valor negativo, né? Então, o problema de isolar o y é esse aqui, ó. Então, quando eu faço a derivada de forma implícita, igual está aqui, considerando que o y é uma função e o y² é a derivada de uma função composta, eu vou chegar aqui, ó, y², eu posso direto trocar o y² por 4x. Né? E aí faço 4x por 4x vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0 aí, né? Então aqui, ó, pode desconsiderar isso aqui, pode desconsiderar isso aqui, desconsiderar isso aqui, ó. Aqui, ó. Então fez a derivada aqui, ó, chegou que y' é igual a 2 sobre y, pega essa expressão aqui, troca y' por 2 sobre y, vai ficar assim, fazendo essa conta, vai chegar nisso aqui, y², aqui ó, y² menos 4x igual a 0, passa esse menos 4x para cá, ó, y² igual a 4x. Trocando isso aqui por 4x, vai ficar assim, 4x cancela com 4x, vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0, e aí a gente tem a igualdade das duas aí. Então essa é uma opção, pode também fazer isolando o y no início para depois derivar, só que teoricamente isso dá mais trabalho, né? Então essa aí é um exercício que ela é um pouco mais difícil, porque tem a ideia aí da derivada implícita, né? Pensando no y como uma função que é desconhecida. Então, esse exercício 1 é um exercício, assim, teoricamente mais simples. Então, como eu disse, vai ter um exercício na prova desse tipo, né? Que eu vou dar lá uma equação para você mostrar que ela é solução de outro. Então, isso aí vai ter um exercício. Então, o exercício 2, como eu disse no início, eu nem vou colocar aqui, né? A prova, na verdade, eu já até elaborei, tem 5 questões. Uma questão dela é tipo esse exercício número 1, que a gente acabou de ver aí, né? O exercício 2, eu não vou falar dele aqui agora, porque como eu disse no início, o exercício 2, ele faz parte da segunda lista avaliativa, então você não perdeu o seu exercício, né? Então é só guardar lá na hora que você for entregar a segunda lista avaliativa, você vai entregar o exercício 2, né? Depois eu vou comentar, na prova vai ter dois exercícios iguais ao exercício 2. E agora eu vou falar do exercício 3, que também na prova vai ter 2 exercícios dele. Então são 5 exercícios na prova. Então é um exercício igual ao exercício número 1 aí. 2 exercícios igual ao número 2, que a gente vai comentar sobre eles depois, porque é um conteúdo do bloco 2. E 2 exercícios iguais a esse número 3 aí, né? Então esse exercício 3 aí ele é bem padronizado, só que aí a gente vai ver que ele exige alguns conhecimentos básicos aí, né? Então, encontrar primeiro a solução das equações lineares de primeira ordem. A primeira coisa aqui é encontrar o fator integrante, né? Então, é sempre perceber se o y' primeiro está sozinho. Se tiver alguma coisa aqui com o y', isola o y' para que ele esteja sozinho. Depois que ele está sozinho, você vai pegar o valor que acompanha o y. No caso aqui, é 1 sobre x. E vai integrar isso aqui. Integral de 1 sobre x dá ln de x. Teoricamente, é ln de módulo de x. Mas o x, ó, a gente está trabalhando com o x positivo, que é o x igual a π sobre 2, então você pode tirar o módulo, não precisa colocar o módulo, não pode trabalhar só com ln de x, certo? Então, pega o valor que está com o y, integra ele, então integral de 1 sobre x é ln de x, e coloca e elevado a ele. Então, esse é o nosso fator integrante, é o e elevado a esse cara aqui, ó. Sempre assim que a gente calcula o fator integrante. Calculou o fator integrante, multiplica toda a equação. Aqui, na verdade, dá para fazer mais conta, né? Propriedade de função logarítmica aí. Esse ln aqui é o log de x na base e, né? Então, toda vez que você tem uma função exponencial, né, desse tipo aqui, onde essa parte de baixo é igual à base do logaritmo que está aqui em cima, a resposta é o que tiver aqui, ó. Então, isso aqui vai dar x. Então, é uma propriedade de logaritmo essa aí. Quem não lembra dessas propriedades de logaritmo, depois é bom dar uma olhada, porque vai aparecer várias vezes ao longo desse conteúdo aí,
né? Então, e elevado a log de e, porque ln é um log na base e, né? Então, quando você tem isso aqui, a resposta sempre vai ser esse valor que está aqui, que no caso é o x. Então, pega o fator integrante e multiplica ele em cada um desses termos aqui, ó. Então, ó, x vezes esse primeiro, tá aqui. X vezes esse segundo, vai cancelar com esse x de baixo, vai dar isso aqui. X vezes esse terceiro aqui, ó, vai cancelar com x de baixo, vai ficar assim. Então, você vai multiplicar o fator integrante. Depois que você multiplicar pelo fator integrante, no seu lado esquerdo, sempre vai ser o fator integrante multiplicado por y derivado. Isso que está aqui sempre vai ser a derivada do fator integrante multiplicado por y. Então, do lado esquerdo, você sempre vai colocar o fator integrante, o y e os dois derivados, porque é isso que vai dar aqui. Se não der a mesma coisa, é porque você fez alguma conta errada aqui em cima, certo? Agora, para continuar o exercício, nós vamos integrar os dois lados. Então, integrar os dois lados. Do lado de cá, você vai aplicar integral sobre uma derivada. E integral e derivada são processos inversos. Então, a resposta vai ser isso que está aqui dentro. Seria como pegar um valor e multiplicar ele por 2 e dividir por 2. Pegar um valor, somar 5 e subtrair 5. Então, quer dizer, algo que está derivado, se integrar, vai dar o que está aqui dentro. Né? Então, é trabalhar com a ideia de derivada integral como operações inversas. Né? Integral de cosseno de x é seno de x, mais o c. E aí a gente chega aqui, ó, passando esse x para cá, a gente chega no valor de y. Beleza? Então, terminaria aqui o exercício se ele não fosse um problema de valor inicial, como é o caso aqui. Ó. Então, eu vou trocar o y por 0 e vou trocar o valor de x por π sobre 2. Então, eu vou colocar o π sobre 2 aqui, aqui e aqui. Ó. Certo? Então, trocando o y por 0 e o x por π sobre 2 vai ficar assim. Né? Peguei esse cara que passei para cá, ele ficou negativo. Vou cancelar esse denominador aqui, porque é o mesmo dos dois lados. Vou cancelar, vai ficar assim. Seno de π sobre 2 é 1. Com esse menos vai ficar menos 1. O valor de c é menos 1. Então, a gente achou o valor da constante. Né? Todo problema de valor inicial, a gente consegue achar o valor da constante. Então, o que eu vou fazer é pegar essa equação aqui e trocar o c por menos 1. E aí, a gente tem a solução dessa equação linear de primeira ordem aí. Né? Então, é bem padronizado, né? É bem padronizado o exercício. Encontra lá o p de x, faz a integral, coloca o e elevado a ele, né? Para encontrar o fator integrante, multiplica o fator integrante na equação e depois integra para chegar à solução dela aí. Então, essa aí é a letra A. A letra B, mesma coisa, ó, né? Como aqui o y' já está sozinho, é só pegar o valor que está com y, que é o menos 4x, e fazer a integral dele. Integral de menos 4x vai ficar menos 4x ao quadrado sobre 2. Está aqui, que a potência é 1. Soma mais 1 vai dar 2, divide por 2. Dividir menos 4 por 2 vai ficar menos 2x ao quadrado. E o fator integrante é colocar e elevado a isso aqui. Então, e elevado a menos 2x ao quadrado. Né? Achou o fator integrante? Vai lá e multiplica ele em toda a expressão. Então, cada um dos termos eu multiplico pelo e elevado a menos 2x ao quadrado. Então, aqui, aqui e aqui. Aí vai encontrar isso aqui. Ó. Certo? Aí é aquilo que eu disse. Sempre vai ser o seguinte. Desse lado de cá é o fator integrante multiplicado por y. Está aqui, derivada. Se você derivar isso aqui, vai dar isso aqui. Ó. Como é uma multiplicação, deriva o primeiro, repete o segundo. Depois repete o primeiro, deriva o segundo. Sempre. Então, do lado esquerdo é sempre o y multiplicado pelo fator integrante derivado. E o lado de cá eu vou só repetir. Integra os dois lados. Integra os dois lados. Do lado de cá, como é derivada, quando eu integrar, é como se elas se anulassem. É como se você tem lá o x, aí você multiplica ele por 3, divide por 3, você não cancela os dois números 3. É mais ou menos isso que a gente faz. Quando eu passar o símbolo de integral aqui, é como se a integral e a derivada se cancelassem e dar o resultado do que está aqui dentro. A integral disso aqui eu vou colocar aqui. Aí é aquilo que eu falei. Chegou aqui, você tem que olhar para essa integral aqui e com o conhecimento que você tem de integração, identificar que essa integral tem que ser feita por integral por substituição, certo? Então, eu vou fazer ela no próximo slide. Então, eu vou pegar só a integral. Ó. Então, ela é uma integral por substituição, onde esse expoente aqui a gente chama de u. Né? Deriva os dois lados. Derivada de menos 2x ao quadrado é menos 4x. O x dx está aqui, ó, x dx. Pega o menos 4, passa para cá dividindo.
Então vai ficar menos 1 sobre 4 du é igual a x sobre dx. Então esse menos 4 está multiplicando, passei para o outro lado dividindo. E aí vou substituir aqui na minha integral. Vai ficar assim, ó. X dx, eu vou trocar x dx por menos 1/4 de du. O menos 1/4 está aqui, o du está aqui. Elevado a menos 2x ao quadrado. Esse menos 2x ao quadrado eu troquei por u. Está aqui, ó. Então fiz a minha substituição. O menos 1 sobre 4 eu repito. Integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então vai dar esse aqui, ó. Então integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Isso em relação a u. E esse u vale menos 2x ao quadrado. Então eu troquei o u por menos 2x ao quadrado. Então nós encontramos o valor da integral. Aí eu vou pegar aquela expressão que estava lá no slide anterior e vou trocar isso aqui por isso aqui, ó, né? E aí acrescentei também o mais c aí. Para isolar o y, como é possível, eu vou pegar esse valor que está aqui multiplicando e vou passar ele para cá dividindo os dois aqui, ó. Então, quando eu colocar ele dividindo aqui, ele vai cancelar com esse aqui de cima, vai ficar só o menos 1 sobre 4. E aqui ele vai passar para cá dividindo, vai ficar o c sobre ele aqui, ó. E ainda posso fazer o seguinte, como o expoente é negativo, eu posso pegar esse valor que está no denominador e passar para o numerador. A resposta vai ser essa aqui, né? Então, o que dificulta esses exercícios de integral de primeira ordem, né, é que quando você vai fazer essa integral aqui, pode dar uma integral por substituição, pode dar uma integral por partes, pode dar qualquer tipo de integral, né? É muito comum dar integral por substituição ou por partes, pela forma como o fator integrante é montado, que é sempre o e elevado a um valor qualquer lá, né? Então assim, isso acontece com mais frequência aí. Beleza? Qualquer dúvida que tiver, vocês podem mandar depois aí a mensagem. Aqui a mesma coisa, ó, né? Para achar o fator integrante, ó, quem acompanha o y aqui é o 6, integral do 6 é o 6x, e o fator integrante vai ser o e elevado a isso aqui, ó. Então, e elevado a 6x. Então, esse é o fator integrante. Multiplica cada um dos termos por e elevado a 6x. Então, vai ficar assim, ó. Esse vezes o e elevado a 6x, esse e esse. Do lado esquerdo, como eu disse, sempre vai ser o fator integrante multiplicado por y derivado. Isso aqui sempre vai ser derivada disso aqui, ó. Fator integrante vezes o y, sempre. E esse lado de cá repete. Integra os dois lados. A integral disso aqui pode cancelar, vai dar sempre esse valor de dentro. E a integral disso aqui, que a gente vai ter que fazer a parte aí. Então, a integral desse cara eu vou fazer no próximo slide, né? Aqui é o seguinte, olha. No outro exercício, tinha uma integral parecida com essa, eu usei substituição. Mas por que eu usei substituição? Se você voltar lá, você vai ver que o que está aqui no expoente tem a potência 2 e o que está aqui fora tem potência 1. Quando o que está aqui dentro tem potência 1 a mais do que o que está aqui fora, aí você usa substituição. Nesse caso, a substituição não dá certo. Nesse caso, como os dois são elevados a 1, você tem que fazer integração por partes. Aí você tem que lembrar regras de integração por partes. Integração por partes. Eu não vou explicar integrar por parte aqui não, viu, gente? Eu vou só resolver o exercício. Eu estou trabalhando com a perspectiva de que vocês fizeram integral, vocês sabem as técnicas de integração, né? Integral de u dv é igual a u vezes v menos integral de v du. Então, essa é a técnica de integração por partes. Ou seja, aqui eu tenho que escolher o menos 2x e o e elevado a 6x. Um eu vou chamar de u e o outro eu vou chamar de dv. Eu vou chamar de u o menos 2x e vou chamar de dv o e elevado a 6x. Então, eu fiz essa escolha, né? Você pode fazer a escolha invertida, mas aí você vai perceber que a integral, no lugar de ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Isso quer dizer que você escolheu errado, né? Então, o que eu chamei de u eu derivo. Derivada de menos 2x é menos 2. O que eu chamei de dv eu integro. Integral de e elevado a 6x é e elevado a 6x sobre 6. Então, isso aqui a gente tem que saber fazer. Integração por partes. E aí é só substituir aqui na expressão. Então, a integral de u dv é isso aqui, ó. Eu coloquei aqui. É igual a u vezes v. O u é isso aqui, o v é isso aqui. Multiplicando os dois vai ficar assim. Menos integral de v du. Menos com esse menos aqui, ó, vai ficar mais. Está aqui. v du é a multiplicação desses dois, está aqui, ó. Aqui, ó, menos 2 e 6 dá para dividir os dois por 2. Vai ficar assim.
2 e 6 dá para dividir os dois por 2, né? Vai ficar assim. Integral de e elevado a 6x é o e elevado a 6x sobre 6. Só que como já tem um 3 aqui embaixo, quando eu descer o 6, ó, 6 vezes 3, 18. Então vai ficar assim. Então o valor da minha integral vai ser esse aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na equação anterior que eu tinha, que é essa aqui, e vou trocar isso aqui pelo resultado que eu encontrei, que é esse aqui, ó. Então, só substituir o resultado da minha integral, né, aqui no lugar dela. Esse e elevado a 6x vai passar dividindo aqui, aqui e aqui. Nesse primeiro ele vai cancelar com esse aqui. Nesse segundo ele vai cancelar com esse aqui. E ele vai ficar debaixo desse c aqui, ó. Então, c elevado a 6x. E aí, para complicar um pouco, a gente tem um problema de valor inicial. Ou seja, eu vou ter que pegar esse 1 e colocar no lugar do y. E vou pegar esse 0 e colocar no lugar do x. Quando eu faço isso, né, a gente vai obter isso aqui, ó. Vai zerar esse cara aqui. 1 sobre 18 vai continuar aqui. E elevado a 0 é 1. Então vai ficar c sobre 1, é c. Vou passar esse 1 sobre 18 para lá, vai ficar negativo. Vou tirar o mínimo aqui, ó, vai dar 17 sobre 18. Ou seja, vou pegar essa expressão e trocar esse c por 17 sobre 18. E aí a gente tem a resposta do nosso exercício, que vai ser esse aqui, né? Então, dá um pouco de trabalho esse exercício, às vezes pela integral que a gente tem que resolver, né? Se a gente voltar aqui no exercício anterior, ó, deixa eu voltar aqui. Então, aqui eu tinha essa integral para resolver, né? Na letra B. Aí eu tinha que identificar que isso aqui, ó, pelo fato daqui de cima ter um a mais do que o que tem aqui embaixo, era por substituição. Agora, nessa letra C já foi o contrário, né? Apareceu aqui em cima sendo 1 e aqui embaixo também sendo 1. Então, aí eu tenho que usar a integração por partes. Aí você tem que saber identificar quando que vai usar uma, quando vai usar a outra, né? E, além disso, saber resolver. Então, a integração por partes, né, vai ser feita nessa ideia do UDV. Eu espero que todos lembrem aí disso, né? E aí você resolve, chega o resultado e aí você volta lá na equação para substituir o resultado na integral, né? Alguma pergunta sobre o exercício aí, gente? Aí essa questão às vezes é do sinal, viu? Porque, assim, a princípio, igual eu tô com o celular acompanhando aqui, no meu celular tá correndo normal, então não tá travando. Mas depois eu vou disponibilizar também, né? Caso alguém tenha alguma dúvida em algum exercício. Só um comentário aqui. Eu já disponibilizei lá no bloco 2 o conteúdo, no Moodle, bloco 2 já está lá disponível. Eu deixei já disponível lá a segunda lista avaliativa, que tem que ser entregue até o dia 8/5, né? Até o 8/5, por quê? Porque a nossa prova acontece no dia 14/5. Então, como a nossa prova, né, ela está no primeiro bloco, então a lista vai ser até dia 8/5, para que dê tempo de fazer uma web corrigindo a segunda lista. E a segunda lista avaliativa é o número 2 dessa primeira lista que eu passei para vocês. Então, vocês vão assistir lá as videoaulas, assistam as videoaulas, façam lá os exercícios, e aí a segunda lista avaliativa é só o exercício 2 que estava nessa primeira lista avaliativa. Eu coloquei ele lá, né? E aí depois eu vou fazer a correção dessa segunda lista avaliativa e vou fazer um vídeo também dando umas dicas sobre a prova, mas basicamente é isso. Essa primeira lista avaliativa, né, como eu disse, ela tinha exercício 1, 2 e 3. Eu só não fiz hoje o exercício 2, e a gente nem vai corrigir ele agora na primeira lista avaliativa, porque ele é o conteúdo do bloco 2. Então, o que eu fiz? Eu criei uma nova lista avaliativa, coloquei como segunda lista avaliativa, e ele tem só um exercício, que é esse exercício que estava como número 2. E aí a prova vão ter 5 questões. Uma questão referente a esse primeiro exercício, 2 questões referentes a esse terceiro exercício que eu fiz agora aí. É lógico que não vai ficar... Às vezes quando eu falo assim, vai precisar saber integral por partes, não quer dizer que às vezes pode aparecer um exercício na prova que vai demandar um pouco, né?
Mas assim, as questões não vão estar todas difíceis, não. Né? Às vezes a pessoa tem mais dificuldade aí, por exemplo, com integração por partes e tal, mas pode ficar despreocupado que assim, a prova ela é bem dividida. Você tem questões que são fáceis, né? Igual são 5 questões. Às vezes tem uma só lá que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Aí tem uma mais fácil, as outras medianas, alguma coisa assim. Mas a prova, em geral, essa primeira lista avaliativa, se você pegar a primeira lista avaliativa, contando exercício 1, 2 e 3, vai ser um exercício igual ao número 1, 2 exercícios igual ao número 2 e 2 exercícios igual ao número 3. Basicamente é isso aí. Eu vou gravar essa correção aqui, eu vou disponibilizar lá, né, para vocês no Moodle, quem quiser assistir depois, né, pode acessar lá. Eu vou pedir só para vocês postarem uma mensagem aí, se bem que algumas pessoas já saíram, mas era só o nome e o polo. Mas não tem problema não, eu pego pelo nome aqui, dá para eu saber, né, qual polo que é, só porque eu tenho que preencher depois não é nem uma enquete, não é um formulário que tem lá, mas aí não precisa colocar não, que depois eu pego o nome, pelo nome de vocês aqui, dá para eu preencher lá. Alguma pergunta, gente? Alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Eu até coloquei aqui, ó, o seguinte: se alguém quiser entrar em contato comigo, né? Porque lá no fórum de dúvida, eu deixo o tutor comunicando com vocês. Então eu nem fico entrando muito no fórum de dúvidas para deixar essa interlocução entre vocês e o tutor, certo? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me mandar uma mensagem via Moodle ou me mandar um e-mail, né? Vocês podem mandar que eu responda assim, o quanto antes possível. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá no fórum, mas lá é uma interlocução entre vocês e o tutor. Então lá mais é o tutor que vai tirar a dúvida. Agora, porque se vocês tiverem com alguma dúvida em relação à disciplina, quiserem conversar alguma coisa comigo, ou mesmo uma dúvida, se quiser me mandar também, pode mandar por e-mail, né? Pode mandar também como uma mensagem do Moodle, né? Mas assim, o fórum vai estar lá, também o tutor vai estar sempre naqueles horários lá, o Álvaro, né? E assim, a gente espera ajudá-los da melhor forma possível. Basicamente é isso, gente. Então a nossa avaliação está marcada aí para o dia 14/5, né? De 10 às 13, isso aí foi determinado aí, porque eu acho que são 2 finais de semana seguidos que vai acontecer a avaliação, né? Então por isso que eu coloquei a segunda lista como com data do dia 8 de maio. Então está um pouco em cima, mas na verdade é o exercício 2. É o exercício 2. Então vocês têm umas videoaulas lá no bloco 2, né, referente ao conteúdo, que às vezes a pessoa não conseguiu resolver muito bem. Mas assim, acho que está bem tranquilo, até mais fácil às vezes do que o exercício 3 aí. Beleza? Alguma questão aí, gente?